É isso aí, começamos. Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está aí assistindo a gente. Estamos ao vivo. Vamos começar a conversa de hoje. Então, acho que eu posso começar então, né? Eu sou o mediador, meu nome é Matheus. Nós somos todos aqui alunos da Biologia, da UFRJ, né? A gente vai apresentar para vocês um pouco do nosso projeto. E é um projeto de extensão, né? Então, só para dar uma explicada aqui rapidinho, o projeto de extensão dentro da universidade, né? Ele tem um papel muito importante, que é de levar para a sociedade, né? Para fora dos muros da universidade, o nosso conhecimento. E isso, né? Várias universidades elas têm há pouco tempo, né? Que surgiu essa obrigatoriedade dos alunos de fazerem extensão, né? Os projetos de extensão já existiam, mas é bem recente, assim, essa obrigatoriedade, né, dos alunos terem que fazer extensão. Então, a biologia tem muito forte essa parte de extensão, com vários projetos, e esse projeto que a gente vai conversar hoje, a gente vai contar um pouco a história dele, desde do nosso início, lá em 2006, é um projeto que tem já 14 anos agora, e a gente vai começar o nosso papo. Ao final, a gente vai ter algumas perguntas para a gente conversar um pouco mais. Então, se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí nos comentários. A gente está aí olhando os comentários. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. E a nossa história, então, ela começa lá em 2006. E a gente tem uma convidada aqui que vai começar falando com vocês lá dos nossos primeiros anos, do início do projeto, né? A gente vai começar com a Márcia. E a Márcia vai contar um pouquinho aí da nossa história. Eu vou apresentar aqui umas fotos. E aí a Márcia vai conversar com vocês aí, falando um pouquinho de como foi feito o início lá do projeto. Márcia. Olá, que alegria estar aqui, gente. É muito incrível pensar que já fazem 14 anos que a gente começou esse projeto, que mudou minha vida e eu sei que de alguma forma influenciou a vida de muitas pessoas. O Capim Limão ele surgiu a partir de um sonho de amigos, estudantes de biologia, através de encontros de estudantes, foram conhecendo o movimento de agroecologia, conheceram essas diferentes ações e, e projetos também fora da universidade que trabalham com esse tema, né, da agricultura, de pensar a produção de alimentos, de pensar o consumo de alimentos, de pensar a ciclagem dos nutrientes. E foi dentro de um encontro nacional de biologia participando e que esse grupo de amigos se reuniu alguma coisa na UFRJ. A gente vai mudar alguma coisa ali dentro, né? E o que era essa coisa que a gente estava preocupado, né? Bom, estudantes de biologia, a maioria muito preocupada assim com as questões ambientais. A gente falou, vamos começar pequeno, assim, vamos começar a entender a compostagem e a separação de resíduos dentro do nosso centro acadêmico, para a gente começar, pelo menos com essa experiência interna, onde a gente consiga criar bases, criar experiência de grupo para começar a lidar com essas problemáticas, né? Que na verdade são grandes tesouros
vamos dizer assim, né? Ninguém quer lidar muito com lixo, né? É aquela coisa meio difícil, resíduo, cheiro ruim, bicho. Mas a gente começou, na verdade, uma pequena ação no nosso centro acadêmico, onde a gente falou, vamos fazer um trabalho de educação ambiental com os nossos colegas, né? E também experienciar na prática o que é isso. Mas quando a gente fala de compostagem, numa instância final, a gente estava falando também de criar solos para novas florestas surgirem. E foi aí que a gente, dentro da universidade, falamos com reitores, diferentes professoras, não só da biologia, mas como também da educação física, entre outros departamentos, pedir uma autorização para plantio dentro do campus universitário. Meu vídeo, né, que acho que deu ruim na internet. Tá cortando um pouquinho, na verdade. Não sei se você consegue chegar perto do sinal de busca por espaços onde esse grupo de pessoas pudesse experimentar diversas pequenas pesquisas assim no campo da floresta. Melhorou? Tá cortando bastante, assim. A fala não tá, a gente não tá conseguindo entender muita coisa, não. Não sei se você consegue na verdade, foi uma construção baseada. O capim-limão, ele se construiu basicamente através do diálogo em rede. Eu acho que um dos maiores ouros dentro da universidade está participando, onde a gente praticava a autogestão, né? Onde a autogestão era a forma das coisas acontecerem, que ia fazer tudo por nós, né? Que ia trazer as propostas. Bom. Siga um pouquinho e se não der para seguir, outra pessoa pode continuar. Mas eu quero dizer que a criação coletiva de de acreditar que é possível, e foi aí que conseguimos, se quiser, tem à vontade, senão eu vou seguindo aqui. Aí vocês vão fazer de muita gente, e em última instância, esse sonho tinha a ver com a universidade,
Vocês querem mudar de palestrante? Que parece... Bom, esse foi bem o início. A gente não parava de sonhar, né? A gente conseguiu essa área de plantio e aterro, na verdade, onde a gente cavava, às vezes, com entulho mesmo, e que hoje se tornou uma floresta. Então, foi através de um trabalho coletivo que... eu acho que acreditava muito em fios, mas, de alguma forma, tinha uma força do coletivo e a gente parar, por nada. E isso, muitos outros frutos, né? A gente participou ativamente da construção da Feira Agroecológica, agricultura familiar do entorno do Rio de Janeiro, para trazer para dentro da universidade disciplina. Criamos uma disciplina que já fez a passagem, transcendeu, mas que foi a grande mãe, né, que abriu os braços para um monte de jovens sonhadores e por aí foi, assim, e nos associamos a vários outros projetos, apoiamos novos projetos de agroecologia a nascer dentro da UFRJ, como o Muda, né? Foram muitas parcerias mesmo. E, para mim, isso é o que mais ficou dessa construção coletiva, a capacidade de estarmos juntos e acreditarmos no sonho e criar o que a gente quisesse mesmo. Tudo era possível. Tudo mesmo. E de alguma forma, eu vejo que esse projeto reverbera nas minhas ações até hoje, né? Durante a universidade, né, a gente criou semanas de agroecologia, a gente organizou cursos de agrofloresta, reuniu pessoas de outras universidades que depois da gente também criaram seus grupos de agroecologia, né? Eu vi a rede de grupos de agroecologia nascer também, quando o Fábio, né, um estudante acho que de agronomia do sul do Brasil, veio até o FRJ falando, olha, a gente quer criar uma rede nacional, porque os grupos estão crescendo, a gente quer ter mais participação no Congresso Brasileiro de Agroecologia, vamos se articular. E foi muito lindo ver isso nascer e ver aonde as coisas estão hoje, né? Hoje em dia a gente já vê, né, cursos de agroecologia, né, de ensino superior, coisas que até aquele momento ainda estavam na nuvem, né, dos sonhos. Então é muito lindo perceber que hoje eu estou aqui morando numa ecovila, numa comunidade intencional, onde eu trabalho com educação para uma cultura regenerativa. Eu moro aqui em Quiripiracanga, onde eu trabalho com agrofloresta, sou guardiã do projeto de criação de abelhas nativas. E eu penso, nossa, essas minhas escolhas de hoje, a base delas tem a ver com uma construção que eu fiz na universidade, uma construção coletiva, de muito aprendizado, de muito estudo, né? E agora tem aí uma super rede na UFRJ. Nossa, isso é incrível. É muito lindo perceber como um sonho coletivo cria asas e a gente não consegue imaginar aonde ele chega, né? Mas ele foi criado a partir de muita verdade, muito desejo de mudar o mundo. Eu lembro, e eu rio com meus amigos até hoje, mas a nossa preocupação em criar uma nova cultura era tão grande, em gerar pouco lixo, que a gente às vezes levava de ônibus potinhos de sorvete com o nosso resíduo orgânico produzido nas nossas casas. Então, tamanho era nosso sonho, nosso desejo de ser muito coerente, sabe? De criar um planeta mais limpo, né? Livre de resíduos, reduzindo os desafios que os lixões têm, né? Então, é isso, foi um projeto de muitos sonhadores, de muita força, de vontade, e no fundo, até hoje, né, os meus melhores amigos dessa época
tem a ver, foram amigos que estiveram no projeto Capim-Limão comigo, porque foi onde a gente também estudou junto, criou muita afinidade, onde estar junto para trabalhar por algo que a gente acreditava também nos aproximava, onde muitos, né, até eventos celebrativos tinham a ver com o projeto Capim-Limão. Né? A gente fez encontros temáticos também de festa junina, que era sobre o resgate das tradições dos alimentos, por exemplo. Né? Tudo isso tinha a ver com Capim-Limão. Né? Porque não era só sobre ecologia por si só, era sobre resgate cultural, era sobre educação alimentar, era sobre criar relações humanas mais verdadeiras, sustentáveis, era sobre realmente aprofundar relações de forma geral, era sobre pertencer a uma universidade, de se sentir co-criadora dessa universidade. Então, eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer para dar início a essas conversas. Eu acho que eu posso passar a bola para a próxima pessoa. Fala um pouquinho dessa Nossa, e escola. bem no início. Essa realmente é a área que hoje é a ocupação verde. Foi quando a gente estava começando a plantar nessa área. Uma área de aterro, como eu falei. Então, a gente usava picareta mesmo para fazer os berços, para plantar as árvores. Né? Como foi um projeto que a gente... Não é que a gente tinha dinheiro para investir, a gente conseguia quase tudo através das relações humanas. Né? A gente conseguiu muitas mudas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, algumas do Horto também aí da UFRJ. Isso tudo mostrando o nosso sonho para as pessoas. E esse espaço foi evoluindo, assim. Não é que foi fácil, a gente aprendeu muito. Né, nesse início, onde a gente ainda estava entendendo também o funcionamento das agroflorestas, a gente começou botando toda uma diversidade de árvores, mas a gente percebeu que as árvores mais exigentes, elas precisariam de um solo mais elaborado para conseguir prosperar. Então, a gente replantou coisas depois, né, porque perdeu coisas no início. Isso, na verdade, faz parte de todo o reflorestamento, né, uma fase de replantio, mas a gente aprendeu muito, que a gente estava, né, criando ainda um espaço muito novo, onde o solo estava muito superficial. Né? A gente aproveitou também aí esse fundo e pintou as paredes, né? Criou também artísticos para as pessoas se expressarem. Era um espaço também que a gente usou desde a criação como um espaço educativo para os calouros. Foram, né, cada semestre, na entrada de novos estudantes, uma das atividades do trote era a gente ir plantando, né, plantar junto, era cortar frutas e distribuir durante esse plantio, era às vezes também tocar e cantar juntas aí nessa área. Vejo que era esse espaço de muita integração também, né? De muito fazer junto, de sonhar, isso aí, esse monte de poda do campus, né? A gente pedia para quando o pessoal da prefeitura do campus universitário fizesse, né, podas, né, e que eles fornecessem para a gente, que eles depositassem ali na entrada na nossa ocupação, que a gente queria tudo, porque tudo servia, né, para criar um solo de floresta. É isso que a gente precisava, o que às vezes em muitos lugares é um problema, né, o que fazer com toda essa riqueza que é gerada através da poda, mas que também é um volume muito grande, né? E é isso que a gente fazia solo, a gente fazia floresta, e a gente se divertia muito também. Era uma forma de estar junto, assim, né?
Uau, 2009, muita memória passou por aí, por esse território, muita gente, diferente. Foi e né? Eu acho que um projeto que ainda inspira muita gente. Bom, tem Aí, mais vendo umas fotos aí, grandes parceiros também. mostrando aí um Oi? pouquinho da evolução da Ocupa, né? A gente tem umas fotos aí. E, Márcia, só para te dizer, então, a gente está com o tempo aqui contado. Se você quiser comentar mais alguma coisa, a gente pode passar para a próxima convidada. Isso, passa para a próxima, que está aí também, são grandes amigos, que de alguma forma continuaram essa história da agrofloresta de forma até mais profunda, assim. Então, por favor, é muito lindo, assim, perceber essa construção que a gente fez juntos, gente, como a nossa vida segue inspirada nisso. Grata. Bom, Márcia, obrigado pela sua fala. A gente pôde conhecer, tem umas motos passando aqui. A gente pôde conhecer um pouquinho, então, desses anos iniciais do nosso projeto. Então, eu queria agradecer que você veio para compartilhar aí com a gente. Agora a gente vai passar, então, para a Luísa, que seria uma segunda parte, segunda etapa aí. Então, a gente está fazendo um cronológico, né? A Márcia falou um pouquinho antes, depois vai vir a Luísa falando dos outros anos, a Lorena vai vir depois falando, né, da geração dela, e depois a Vitória, que é um pouco mais recente. Então, Luísa, por favor, pode continuar. Olá, gente, bom dia, tudo bem? É muito bom estar participando desse espaço e poder compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, né? Para que essa história sempre fique viva na nossa memória e a gente entenda como isso começou pequenininho, né? Como a Marcinha estava falando, a partir de um encontro de pessoas com o mesmo objetivo, a coisa foi fluindo e aumentando e inspirando novos projetos e novas ações, e a coisa vai crescendo, né? Quando ela tem união, quando ela tem força, e é muito bom poder ver o quanto o capim-limão até hoje é presente na minha vida. Assim, como a Marcinha falou, isso faz parte do nosso trabalho hoje em dia e faz parte do nosso lazer também, porque estar na natureza faz parte dessa vivência que a gente teve na ocupação verde e dessa natureza que a Marcinha começou lá plantando do zero, né? Como vocês viram, aquilo era um grande gramadão abandonado que a galera teve que cortar um dobrado para ter a florestinha que tem hoje, né? Então, é muito legal poder estar compartilhando um pouquinho disso com vocês. E eu entrei, né, eu sou petropolitana, entrei na FRJ em 2008, e aí me mudei para o Rio de Janeiro, e foi para mim uma mudança muito grande na minha vida, assim, em relação a conhecer novas pessoas, estar em novos espaços, ter mais liberdade, e foi um momento muito importante para mim. E o primeiro contato que eu tive com a agroecologia foi justamente no trote, né? Como a Marcinha falou, eles sempre faziam uma atividade de plantio do projeto do capim-limão em um momento do trote, que era uma manhã que a gente fazia esse saladão de fruta e interagia um pouco mais, né, com os espaços que a gente tinha no projeto naquele momento, que era tanto a ocupação verde, né, que a Marcinha colocou pra gente, vocês viram algumas fotos, mas também que ela não chegou a comentar, a gente tinha o interbloco, né, que era uma outra área que o capim-limão ocupava e fazia produção de mudas, também compostava lixo, uma área que depois, ao longo do tempo, ela foi perdida, e eu confesso que eu nem sei exatamente como isso foi acontecendo, mas eu acho que existia um pouquinho de uma implicância daquela ocupação ali, que era exatamente entre dois blocos, lá do CCS, e aí a gente acabou potencializando também a nossa energia na ocupação verde, o que foi muito bom também para esse espaço. Então, meu primeiro contato foi no trote, mas nesse primeiro semestre eu ainda não cheguei muito junto no capim-limão propriamente dito.
E eu acho que a minha primeira aproximação assim mais forte com o projeto foi a partir da minha participação na primeira semana de agroecologia da UFRJ, que a Marcinha estava na frente, né, da organização, até porque o projeto de extensão, né, a gente vê que essas gerações elas vão se sobrepondo ao longo dos tempos, então provavelmente vou falar algumas coisas que a Lorena também vai vir a repetir ou complementar o que eu vou falar, né. E aí, a partir da primeira palestra, eu me lembro muito bem, a primeira semana de agroecologia foi em agosto, então foi 2009-1, e a primeira palestra foi da Mônica Cox. E essa palestra, ela me chamou a atenção para uma coisa muito importante, que era justamente o impacto que a produção agrícola, né, a produção de comida gera no meio ambiente. Isso me chamou muita atenção, isso me deixou muito impactada. E também, não só a questão ambiental, mas também a questão nutricional do alimento, né? Não é porque a gente está comendo uma verdura que ela está rica em tudo aquilo que a gente estuda que ela está, porque se aqueles elementos não estão no solo, aquilo também não está indo para a planta. Se a galinha não come a minhoca, o inseto, aquele ovo não vai estar proteico o suficiente. Então, são as pequenas relações, né, da comida, do meio ambiente, que começaram a me chamar a atenção para esse projeto, do quão importante era a gente poder olhar para a comida, o quanto a gente precisa preservar a água, né? Na agricultura convencional, 70% da nossa água vai para esse tipo de agricultura. Então, como a gente pode pensar numa agricultura mais eficiente em relação ao uso da água, ou a manutenção da água no solo, né? A importância da gente estar cobrindo todos esses plantios, mantendo a umidade, gerando vida. É a vida que potencializa a vida. E é essa sucessão ecológica que a gente estuda na faculdade, lá em Eleco, em Ecobásica, que a gente aplica dentro dos nossos conhecimentos de agrofloresta. Só que ao invés de estar pensando na floresta, a gente está pensando também nos nossos alimentos. E a gente precisa da agrofloresta para a gente se alimentar. E com a agrofloresta, a gente também alimenta os nossos animais, a nossa fauna, a gente está interagindo com o ambiente, e essa é a importância. E aí, nessa primeira semana de agroecologia, foi que me deu esse start. Eu preciso chegar nesse grupo, eu preciso entender melhor isso. E aí começou a minha história, né? Comecei a me aproximar dos projetos de extensão, e eu posso dizer que na faculdade eu fui uma extensionista, né? Eu praticamente participei muito mais de projetos de extensão, de produção de eventos, do que, sei lá, da vida acadêmica propriamente dita dentro de um laboratório. E eu acho que para mim isso foi muito importante, porque é isso, eu sou comunicativa e a gente tem que entender a importância da universidade estar chegando em outros espaços onde ela não chega, aonde a gente precisa traduzir essa informação que a gente encontra ali na faculdade, nas disciplinas, para um entendimento onde o povo compreenda a importância daquilo, né? Então, isso me chamou muita atenção, e também por estarmos ali do lado da favela da Maré, eu posso dizer que o Capim-Limão, né, enquanto um projeto de extensão universitária, inspirou muito mais, porque a partir disso, eu, a Júlia Rossi e a Feto Benslack começamos a atuar com o projeto Muda Maré na Maré, né? Então, a gente começou a ocupar um novo espaço que estava ali dentro do lado da universidade, né? Não dentro, mas do lado da universidade, e tentando trabalhar justamente com esses conceitos, né? De ciclos. Então, tentando trabalhar com os projetos que já existiam lá naquele espaço. Então, tinha lá o projeto do pré-vestibular da Maré. Aí a gente pegava e fazia saídas pedagógicas com esses grupos, com esse projeto que já acontecia. Tinha o projeto do Maré de Sabores, que eram com as mulheres, aprendendo a cozinhar, gerando renda. E aí, a partir disso, a gente começou a produzir um alimento, usar ali o resíduo da cozinha para a gente fazer a compostagem e depois elas poderem plantar. E claro que tudo isso, né, é um desafio.
um passinho atrás do outro, tentando conquistar esses espaços. E o Capim-Limão inspirou, né, que chegasse um pouquinho de agricultura ali na Maré. E a gente fez atividades também de levar alunos da Maré lá na Ocupação Verde, né, que já estava começando a ser uma florestinha naquele momento. E aí a gente passou por muita coisa, né, nessa vida de projeto Capim-Limão, né? Eu me aproximei em 2009, como eu estava falando, e aí um belo dia, nas férias de 2010, eu tô em casa e de repente o Marcelo Cortes, o UMPA, me liga, alucinado, falando assim: a ocupação pegou fogo. Vocês precisam vir aqui, alguém precisa vir aqui, a ocupação pegou fogo, botaram fogo na ocupação. E a gente ficou assim, eu nem sei explicar, porque aquilo botou fogo na gente, sabe? A maior parte da galera do Capim-Limão tava viajando. Eu tava no Rio, o Érico acho que tava no Rio também, acho que o Clasper talvez estava no Rio. Enfim, né, eu comecei a tentar me comunicar com as pessoas do projeto, mas tinha uma galera que tava viajando, então a galera ficou sem nem saber o que estava acontecendo. E foi assim, queimou acho que metade da Ocupa ou um pouco mais, e a gente acredita que tenha sido um incêndio criminoso. Só que, sei lá, né, não sabiam que o fogo também esquenta os corações das pessoas e disponibiliza também aí um pouco de matéria orgânica no solo, e a gente podendo cobrir e plantar de novo foi muito bom e bombou. Eu acho que, às vezes, eu penso que esse fogo tinha que ter acontecido mesmo, sabe? Porque botou fogo na gente. O grupo estava num momento de transição, porque, como eu falei, né, os projetos de extensão, eles vão sobrepondo essas gerações. Pessoas vão entrando e pessoas vão saindo. E, às vezes, fica um gap nesse meio do caminho. E eu acho que esse fogo, ele veio justamente para, caraca, galera, agora a gente precisa fazer coisas. E foi um momento que tudo começou a bombar no projeto Capim-Limão, a partir desse incêndio. E aí, somado a isso, né, em 2011, a gente recebeu o ENEB, né, o Encontro Nacional de Estudantes de Biologia, aconteceu no Rio de Janeiro, lá no Prédio da Letras. E aí, esse ENEB, a gente fez atividades lá na Ocupação Verde. Então, a construção dessa geodésica que vocês estão vendo aí na foto foi feita durante o ENEB de 2011. E também teve uma outra furada que eu vou contar para vocês, que a gente se meteu, que a gente resolveu que a gente ia compostar o lixo do restaurante universitário do Encontro. Gente, que loucura. Que loucura. Assim, a gente resolveu compostar quilos e quilos e quilos de comida. Que experiência, assim, impactante para a gente ver o quanto que foi o desperdício, né? E refletir sobre os próximos encontros e as próximas coisas. Foi um grande desafio, assim, que a gente pegou pra gente e fez acontecer. E foi nesse ENEB também que, enquanto Muda Maré, a gente fez a primeira atividade de plantio. A gente fez uma vivência lá na Maré com a galera que participou do encontro, e a gente fez o Rua da Muda, né, que foi um plantio lá na rua, com o objetivo mais de arborização urbana e conscientização da população sobre a importância das árvores, né, na nossa vida e no espaço urbano. E aí, em 2010, também, logo antes disso, né, depois do incêndio, houve a criação da disciplina de agroecologia, que aconteceu com a Maria Cristina, porque ela deu essa matéria primeiramente dentro de tópicos especiais de ecologia, que era uma matéria aberta que a cada semestre ela recebia um tema. Então, a primeira vez que ela aconteceu foi em 2010 com a Maria Cristina, e depois a gente conquistou, né, uma cadeira de uma disciplina de agroecologia, que é uma optativa da ecologia, que eu não sei ainda se acontece, né? Eu acho que até 2017 ela aconteceu, se eu não me engano, né, com o Sandro, mas depois disso eu não sei mais
se ela aconteceu, e aí é uma coisa que a gente pode conversar também, né, sobre conquistas e perdas que a gente tem ao longo desse tempo no projeto. E aí, em 2002, a gente fez a segunda semana de agroecologia, que aconteceu do dia 26 a 30 de novembro de 2012. E aí a gente teve, enfim, né, um monte de palestras, um monte de oficinas, vivências. E nesse ano a gente teve também ali, como o Alf está mostrando, a nossa participação, junto com outros grupos de agroecologia também, na Cúpula dos Povos, que era o evento paralelo, né, da Rio+20, e que a gente estava ali, né, trabalhando com a conscientização, fazendo feira de troca de semente, se revezando e mostrando o trabalho da universidade ali junto com movimentos sociais. Nossa, povos indígenas, esse momento aí foi incrível demais. E ainda foi num momento de greve da universidade, então a gente estava, assim, muito empenhado em ocupar esse espaço e estar trocando com todas as pessoas do mundo, né? O mundo inteiro estava olhando ali para a gente naquele momento e para todas as culturas que estavam ali presentes naquele espaço, que foi muito rico. E aí, 2012, a gente já estava fazendo muitas atividades, assim. A gente fazia o trote, já tinha as atividades da Feira Agroecológica, que a Marcinha já tinha falado, né? Que já tinha iniciado ali naquele momento com eles. A gente começou a ter um uso pedagógico do espaço da Ocupação Verde cada vez mais forte. Então, a gente recebeu turmas para fazer visitas lá na Ocupação Verde. Além de mutirões, que a gente começou a fazer com mais frequência, tentando fazer uma vez por semana, sempre incluindo atividades de limpeza, né, do lixo, por ser uma área aberta, era uma área utilizada, enfim, né, por todo mundo que quisesse, se sentisse à vontade de estar naquele espaço. E aí, muitas vezes, a gente não conseguia, né, também ter um controle total. Mas a gente sempre fazia esses mutirões de limpeza, mutirão de plantios, e também a gente começou alguns projetos de identificação das espécies que aconteciam lá na Ocupação Verde, e seminários sobre agrotóxicos. Nós, enfim, mobilizamos muita coisa enquanto a gente estava, e, assim, quando eu comecei a me afastar, né, um pouco mais do projeto, já estava iniciando, assim, essa construção da rede de agroecologia da UFRJ. A gente já estava com isso na cabeça, isso já estava começando a vir, e aí agora acredito que vocês estejam fazendo isso de uma forma muito mais mobilizada, mas começou a ser fomentado e pensado ali com a gente, e espero que essa construção coletiva continue e seja cada vez mais forte na universidade. Acho que eu já passei um pouquinho do que eu tinha para conversar com vocês, a gente pode, depois nas perguntas, ir trocando mais ideias, tá bom? Obrigado, Luísa. Quero agradecer a sua presença, seu depoimento aqui para a gente. E aí a gente vai passar agora para Lorena, nossa próxima integrante. Lorena vai falar então um pouco da experiência dela, do que ela viu, e conversar um pouquinho nas fotos. E aí, Lorena, contigo, vai lá. Oi, gente, tudo bom? Como as meninas disseram, é muito bom estar aqui com vocês, ver essas carinhas de novo e ver tanta gente online, assim, é sempre muito bom. E quando me convidaram para participar disso, eu obviamente disse sim, porque o Capim, como para todo mundo que participa, eu acho que foi uma coisa muito marcante na minha vida, e como a Luísa falou, eu acho que eu participei muito mais da extensão dentro da universidade do que fazendo iniciação científica e tudo mais. Tem o seu valor, é óbvio, mas eu acho que era muito mais a minha cara estar dentro de um projeto de extensão. E da mesma forma, eu nunca tinha ouvido falar sobre agroecologia. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi
na UFRJ por causa do capim-limão, também pelo trote, né, que é uma atividade que ainda acontece, toda semana de trote o Capim faz atividade com os calouros. E, assim, eu entrei em 2013, né, então o Capim já era um projeto bem estabelecido, né, já tinha uns 7 anos, e eu cheguei, assim, nesse primeiro ano, eu cheguei só nos mutirões, pontualmente, sem chegar muito de verdade no projeto, mas aí em 2014 eu comecei a me aproximar mais, chegando nas reuniões de planejamento e me considerando, de fato, uma integrante do projeto, né? E eu lembro que em 2014 também eu comecei já participando de alguns encontros, né? Eu lembro que eu fui no encontro regional de agroecologia do Sudeste e eu também participei do encontro nacional de grupos de agroecologia em 2014, né? E aí esses encontros são muito importantes, né? Porque a gente fortalece toda essa rede, então a gente se comunica não só no âmbito universitário, dentro da nossa universidade, mas com outros grupos, seja no âmbito estadual ou nacional. E aí é muito bom, esses encontros são bons para troca de conhecimento. Para essa foto, por exemplo, que a gente está mostrando foi nesse encontro nacional de agroecologia em 2014, que obviamente a gente também fortalece toda a agricultura local. Eu nem lembro mais onde foi esse encontro, para falar a verdade, mas foi fora do Rio de Janeiro, tenho certeza. Mas a gente sempre, nesse encontro, fortalece a agricultura local, a gente troca sementes, que também é um momento incrível, troca conhecimento, é muito bom para saber o que os grupos estão fazendo, então fortalecer toda essa articulação, né? E aí, em 2014, eu participei desses encontros, eu já fiquei, né, ainda mais interessada no assunto, toda essa discussão sobre alimentação, sobre o impacto da produção de alimentação, de alimentos no meio ambiente. E aí foi isso, né? Eu fui participando das reuniões, dos encontros. Em 2015 eu fiquei mais afastada, porque eu fiz um intercâmbio, mas em 2015 rolou também a terceira semana de agroecologia, que o pessoal conseguiu fazer. Então, eu sei que foi muito difícil, né? Como qualquer coisa que o Capim faz, tem que ter muito trabalho dentro. E foi a terceira semana de agroecologia e a primeira semana de agricultura urbana também. Então, essa semana de agroecologia é focada realmente dentro da universidade. E eu sei que foram 300 pessoas que participaram dessa semana de agroecologia. E teve vários espaços de discussão, acho que foram uns 10 espaços de discussão, mais 5 espaços de oficina. E foi organizado pelo Capim-Limão e pelo MUDA, que é um projeto também de agroecologia da maioria dos alunos da engenharia ambiental. E esses dois projetos organizaram a Semana de Agroecologia em 2015. E nesse ano também o Capim foi no Congresso Brasileiro de Agroecologia, levando um trabalho sobre uma atividade que com os alunos do 4º ano na ENTAGE, que é uma escola municipal que fica dentro do fundão. Então, o fato dessa escola ser dentro do fundão facilita muito a comunicação e a atividade com os alunos. Então, sempre aconteceram várias atividades com esses alunos na UFRJ e teve uma vivência dentro da Ocupação Verde, onde eles falaram sobre composteira, miocário, produção de alimentos, e eles levaram esse trabalho para o Congresso Brasileiro de Agroecologia, né, que é um momento também super importante, é um congresso mais científico, onde você apresenta trabalhos mesmo, então a gente todo ano que tem também tenta chegar, porque é bom a gente estar presente também para fazer o nosso nome, de certa forma, né, mostrar que o Capim está vivo e está produzindo coisa, né, e eu acho que, assim, são momentos muito bons, mas a gente também passa por muitas dificuldades, como as meninas falaram, e na minha opinião, eu acho que a maior dificuldade do Capim é porque ele é composto por universitários. Então, o fato de tentar conciliar toda a vida universitária, trabalho fora da universidade, muitas vezes, né? Monografia, aula, projeto, blá, 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 com a vida social e um projeto que é voluntário, é muito difícil, então isso causa uma entrada e saída de pessoas, porque as pessoas se formam, então as pessoas simplesmente não é uma prioridade, óbvio, e essa fluidez de pessoas causa, às vezes, uma dificuldade em estabelecer metas, das metas serem cumpridas, então isso eu acho que sempre foi o mais difícil, e também não tem como você cobrar muito das pessoas, né, porque todo mundo tem os seus motivos para não estar ali naquele momento, e
Também eu acho que a gente tinha, às vezes, dificuldade em atrair mais pessoas que não, dentro da biologia, às vezes também de outros cursos, né, para participar do projeto. Tem momentos que ele tem mais pessoas, tem momentos que ele tem menos pessoas, né, e eu acho que, eu lembro que eu tive uma conversa com outras pessoas que não eram parte do Capim-Limão, e as pessoas comentavam que, às vezes, o projeto tinha uma aparência que era meio hippie, né? Uma coisa meio hippie, paz e amor, e às vezes muita gente não se identificava com isso, né? E às vezes as pessoas achavam que, não sei, talvez não viam tinham dificuldade em ver o real impacto extensionista do projeto. Ficavam muito assim, olhando e não se identificavam, e às vezes não entravam, mas as pessoas depois de um tempo percebiam que você não precisa ser de um jeito X para entrar no projeto, né? Então, às vezes também dificultava a entrada de novas pessoas dentro do projeto. E, como eu mencionei, por ser um projeto voluntário, né, um projeto de extensão, o que dificultava muito era a ausência de bolsas, né? Então, se a gente não tinha bolsa, isso também dificultava muito, porque às vezes a pessoa tinha que trabalhar. Então, para a gente conseguir bolsa, a gente tinha que escrever vários editais, submeter em várias coisas. E, por exemplo, nessas fotos que estão mostrando aí, era a gente planejando os editais. Então, eram várias reuniões super longas de escrita. E como a gente passou muito tempo também sem orientador, isso dificultou muito a saber escrever um edital. E como a gente sempre foi uma autogestão, a gente aprendeu a fazer isso na marra, né? Então, o Capim também ensinou muito a gente a aprender a escrever coisa, né? Como funciona o edital, a submeter um projeto. Então, esses momentos também, a gente eram muito cansativos, mas eram muito divertidos. Aí tu vê na foto, a gente tinha uma cervejinha na mão, né? Que ninguém é de ferro. Mas, então, esses momentos eram muito importantes para que a gente conseguisse um apoio do projeto. E não só investimento para o próprio aluno, né, uma bolsa de estudo, mas também a gente não tinha investimento para fazer diversas atividades. Então, a gente sempre tentava levantar grana, seja com uma Hora Feliz, que é um evento da biologia que acontece sexta-feira, né, uma Hora Feliz in Natura. A gente também rifava cesta agroecológica, que era uma forma também de a gente dar um apoio aos agricultores da feira. Então, a gente fazia uma cesta com os produtos da feira, fazia uma rifa para levantar um dinheiro e rifava. Então, a gente sempre tentava buscar formas de levantar grana, porque a gente não tinha muito suporte financeiro. E a gente também percebia, às vezes, que o projeto ficava um pouco isolado, e como a Luísa falou, sempre teve essa ideia de fazer uma rede dentro da UFRJ, e em 2016 isso finalmente aconteceu. Então, a gente percebia porque tinham vários projetos dentro da faculdade com o mesmo tema, seja de agroecologia, educação ambiental, questão agrária. Então, cada um estava falando no seu canto e não se comunicava muito bem. Então, em 2016, a gente finalmente conseguiu formar essa rede de agroecologia da FRJ. E eu lembro que, acho que de início tinham uns 11 projetos já, para você ver como tinham muitos projetos, cada um no seu cantinho fazendo uma coisa. E o legal é que cada um tem a sua perspectiva. Por exemplo, tem alunos majoritariamente da biologia, ou da geografia, da engenharia ambiental. Então, cada um traz um pouco do seu conhecimento dentro do projeto. E com o início da rede, eu lembro que a gente fez uns seminários internos para cada projeto falar o que faz, o que precisa, para a gente também saber como um pode ajudar o outro, né? E aí eu lembro que com a rede a gente também conseguiu dar um mini curso na semana de agroecologia, não, foi a semana de biologia da UERJ. Teve uma semana de biologia da UERJ, que eles entraram em contato com o Capim-Limão, e eles pediram que eles queriam ter um curso de agroecologia, e eles entraram em contato com a gente, e a gente fez esse mini curso como rede de agroecologia, né? Porque talvez se fosse só Capim-Limão seria muita coisa. Então, a gente vê nesse momento a importância de ter uma rede, porque a gente acrescenta de formas diferentes, a gente divide o trabalho e é sempre muito bom. Então, esse foi um resultado incrível que até hoje funciona, e eu sou muito orgulhosa da gente ter conseguido fazer isso. E
Com todos esses processos também, a gente percebia que a gente precisava de uma organização interna maior, e com o passar do tempo, que às vezes as atividades ficavam meio... botava para uma pessoa, mas aí a pessoa não conseguia cumprir, aí jogava para outra. Então, a gente percebeu que a gente precisava se estruturar internamente melhor, né? Foi quando a gente pensou em organizar o projeto através de grupos de trabalho, né? Que seriam os GTs. Então, nós fizemos 5 grupos de trabalho, que teve o GT Manejo, que tinha um foco dentro da ocupação verde, então planejar os plantios, pensar nas atividades lá dentro, fazer levantamento das espécies, setorizar a ocupação. Também tinha o GT de articulação e comunicação, que tinha esse papel de comunicar com outros grupos dentro da UFRJ, participar de reuniões da rede, também de fora da UFRJ, com a Rede Cal, então a REGA, que é mais nacional. Também a gente fez um GT de produção de material, que a gente percebia que a gente produzia muita coisa, produzia cartilha, às vezes jogos para crianças, e não sei o que lá, e ficava meio perdido assim. Então, a gente fez um GT de produção de material também, para ajudar a organizar isso. E também tinha um GT de educação ambiental, que era focado nisso, né, em fazer atividades com escolas, ou então oficinas dentro da universidade mesmo, com alunos da UFRJ. E tinha o GT de aproximação consumidor-produtor, que buscava fazer essa ponte, né, entre quem consome e quem produz. Pensar criticamente na nossa alimentação, porque muitas vezes a gente não se questiona de onde vem nosso alimento, então a gente fez um grupo de trabalho para tentar pensar nisso de uma forma mais crítica. A gente atuava mais com a feira agroecológica, e já que era um espaço que estava ali, que também foi ajudado, o Capim ajudou a criar. Então, com essa divisão, a gente conseguiu, eu acho que encaminhar muito, muito mais atividades e ser muito mais organizado. Isso tudo foi também a gente aprendendo sozinho, sem orientador, e que foi, eu acho que coisas que a gente aprende dentro de um projeto, né? E eu acho que, nesse momento, também a gente percebeu que a gente precisava estudar, estudar mais, né? Assim, a gente também começou a fazer grupos de estudo, né? Porque a gente, não só grupos de estudo sobre técnicas de plantio, por exemplo, mas também a gente trazia uns textos, começando a entender todo esse sistema, um sistema capitalista que é a origem de tudo que desse modelo que a gente critica, né? E começando a entender que a agroecologia também é uma crítica a um modelo de consumo, de alimento, de relações de trabalho, de produção têxtil, de tudo isso. Então, não é apenas fazer uma horta aqui, ou então ter uma plantinha na sua janela, sabe? A gente via muito mais que a agroecologia é uma coisa crítica, então a gente realmente sentou a bunda para estudar, sabe? Então, com esses grupos de estudo, a gente percebeu que a gente fez muitas coisas, e também, como a Luísa mencionou, que o Capim também ajudou a criar o Muda Maré, esse GT de aproximação consumidor-produtor também ajudou a criar um outro projeto, que é o CASA, que existe até hoje, que é um projeto que atua com a feira agroecológica, e é de CSA, que esqueci agora o nome da sigla, gente, mas é de produção de cestas, produção de cestas, e visão dessa aproximação e essa crítica a todo um sistema alimentar. Comunidade que sustenta a agricultura, esse é o nome da sigla. Mas, enfim, voltando agora porque eu estava dizendo da questão da gente estudar, e a gente também, em 2016, a gente participou de um curso de produção sintrópica em Brasília. Então, a gente se organizou como projeto Capim Limão, a gente foi para Brasília, pegamos um avião, foi para Brasília, e a gente participou de um curso com o João, que é um agricultor e biólogo, e aí, aí tem as fotos lá no Sítio Semente, em Brasília, e aí foi uma semana, foi incrível, a gente aprendeu muito, e toda essa organização que a gente estava já dentro do projeto, em GT, blá, 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 a gente levou para lá, para a gente também não deixar esse conhecimento ficar só no ar, assim, né? Então, a gente sistematizou tudo que a gente aprendeu,
E a gente também conseguiu, a partir desse curso, a gente fez um seminário dentro do UFRJ para os alunos da biologia, mostrando também tudo que era produzido, a viabilidade econômica, tudo no papel mesmo, para ver como é possível você ter uma produção agroecológica, uma agrofloresta, fazendo comida de verdade e se sustentando com isso, né? Então, isso foi muito importante para a gente crescer como grupo também, a gente melhorar as nossas técnicas. E, como eu falei, a gente fez um seminário, então tudo que a gente estava fazendo, a gente estava tentando trazer de volta para a universidade, para os alunos da biologia e também para pessoas de fora. Então, a gente tentava fazer seminários com mais frequência, a gente também apresentou alguns trabalhos sobre essa vivência, por exemplo, no CBA, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, em 2017, e a gente também apresentou diversos trabalhos na Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, então a gente estava tentando sempre sistematizar as coisas que a gente estava fazendo e publicar, mostrar para as pessoas que nós estávamos produzindo coisa, né? E ensinar para as pessoas tudo que a gente estava aprendendo também, né? E a partir de tudo isso, tinha essas dificuldades que eu comentei, tinha os momentos maravilhosos, e tinha umas dificuldades mais pontuais. Eu lembro eu nem lembro qual foi o ano mais, mas teve um momento que tinha um homem morando na Ocupação Verde, que era o Afonso, o nome dele, era um morador de rua, e a gente descobriu que ele estava morando em ocupação, e isso foi um momento assim, muito difícil, que foi uma situação super delicada, porque ele tinha uns cachorros, e os cachorros estavam atacando as pessoas, então eles estavam latindo, então a gente não conseguia entrar na ocupação, a gente tinha medo de entrar, então a gente realmente tiveram muitas discussões sobre o que fazer, porque a gente também pensou qual era o papel da agroecologia nisso, né? Porque não tinha simplesmente como chegar e chutar o cara de dentro da Ocupação Verde. Então, a gente também, além da nossa apreensão de interferir nas nossas atividades, a gente também tinha medo de perder o espaço, porque, como vocês viram, tinha um interesse nessa área, essa área sempre foi meio ameaçada de a gente perder pela educação física, por outras partes do campus, então a gente pensou que se a prefeitura ou alguém soubesse que tinha uma pessoa morando naquele espaço, a gente poderia ser mais um motivo da gente perder o espaço, né? Então, a gente teve que discutir muito, a gente pensou em soluções, a gente pensou em integrar o Afonso no projeto, de certa forma. Eu lembro que ele chegou a participar de algumas atividades, foi super legal, na realidade. E a gente também pensou em talvez fazer uma vaquinha para ajudar ele a voltar para casa, porque ele era de Minas, então a gente sempre tentou, de alguma forma, pensar em algum jeito de integrá-lo no projeto ou achar uma solução que não fosse, né, não condizente com a nossa ideologia como um projeto de agroecologia, né? Então, mas depois de um tempo, ele conseguiu ser cadastrado como catador, que eu fiquei sabendo, e ele também ajudou num projeto que é outro projeto da rede, que é o Plantando na Moradia, dentro do alojamento da FRJ. Então, isso só para ilustrar que cada momento do projeto tem uma característica, a gente passa por dificuldades, e assim, só para resumir, tudo que eu falei aqui influenciou muito na minha vida. Eu acho que eu não seria, obviamente, a mesma pessoa se eu não tivesse participado do Capim. Ele impactou de uma forma gigante, assim, eu tive um olhar crítico para tudo que envolve alimentação, produção de roupa, assim, foi uma coisa muito importante. E também os amigos que eu fiz dentro do Capim Limão, acho que são os meus melhores amigos da faculdade, foram os amigos que eu fiz dentro do Capim Limão. Então, é um projeto que ele traz só benefícios para quem participa. Então, para quem está escutando, que talvez vá participar da FRJ, da biologia, o Capim Limão, com certeza, é uma boa oportunidade. E eu acho que é isso, né? Acho que eu posso passar agora para a Vitória, que está aí chegando no projeto mais recente. Calma. Vamos dar uma olhada aqui que tem mais algumas fotos.
Ah, tá. Tá bom. Ainda é meio que da sua época, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse Bio na Rua. Ah, sim. O que é o Bio na Então, Rua? o Bio na Rua é uma atividade da biologia que visa levar as coisas que a biologia faz, que a gente produz, para a sociedade, de uma forma bem mais lúdica. Então, a gente geralmente funciona na Quinta da Boa Vista, num domingo, né, que é um dia que tem bastante gente, então vai muita criança, família. E aí, o Capim também sempre participou do Bio na Rua, tentando levar alguma atividade. Eu lembro que em 2014 a gente fez uma atividade sobre composteira, levou um miocário, tinham várias crianças lá. Em 2016, que são essas fotos, a gente fez uma trilha sensorial, que a gente vendava as pessoas e elas passavam por diversos momentos, assim, só para aguçar os sentidos, né? Então, a gente tinha um momento que mostrava uma cidade, a floresta, a praia. Então, o Capim sempre tentava também participar desses projetos dentro da biologia, dessa atividade na biologia. E em 2016 foi esse, eu acho que. Eu não lembro mais se 2017, que em 2017 eu não participei do que teve. O Capim sempre participou, todos os anos. Uhum. Né, o Bio na Rua vem lá desde 2001, né? O Bio na Rua é um projeto que foi criado na UFRJ, né? Também um evento de extensão, né? Não chega a ser um projeto porque é pontual, é anual, né? Então, uma vez por ano, perto do Dia do Biólogo, inclusive, né? Então, o Capim sempre participou. Essa é uma foto de 2016, mas também o Capim estava sempre presente, né? Participando do Bio na Rua também, junto com todos os alunos da biologia, né? Da UFRJ. Continuando as fotos, não vai ainda não, Morena. Tô aqui. 2017. Ainda é mais ou menos da tua época, né? Então, mostrando, né? Você quer comentar isso aí? Eu acho que você vai saber o que falar. Eu vou saber? Para mostrar, né, que a Márcia falou lá no início que o terreno, o solo, era de aterro, né? Ah, uma pedra, então, agora eu entendi a foto. Uma pedra. Então, a ilha toda do Fundão é um conjunto de ilhas, na verdade, né? Eram 8 ilhas que foram aterradas para formar a Ilha do Fundão. Então, a área onde está o Capim hoje, onde está a nossa ocupação verde, é um lugar entre ilhas, é um solo totalmente artificial. E até hoje, né? Isso aí foi de 2017, é uma foto mais recente, mas até hoje a gente, quando vai fazer um berço para botar alguma planta, a gente tira. Né, esses pedaços de entulho, né, até hoje. Encontra azulejo, já encontra coisa de vaso sanitário, dá para fazer um museu só de coisas achadas debaixo daquele chão ali do Capim, né? Bizarro. Esse foi no... Você apresentando lá do... Fala aí. O Congresso Brasileiro de Agroecologia em 2017, nesse a gente levou esse trabalho sobre a trilha sensorial que a gente fez no Bio na Rua, a gente apresentou lá, a gente apresentou também as vivências agroecológicas que a gente fazia dentro dos sítios dos agricultores da feira, né, que era uma forma de aproximar os consumidores dos produtores. A gente também apresentou o trabalho do João, que foi esse curso que a gente fez em Brasília. E esse ano também foi junto com o ENGA, né, que é o Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia. E... eu sei que não é o momento que está na fala da Lorena. Luiz, você quer comentar esse trabalho sobre que você apresentou também no CBA? Rapidinho. Posso falar bem rapidinho. Então, eu escrevi um trabalho sobre a inserção da agroecologia no Instituto de Biologia da UFRJ. E a ideia era justamente entender, né, como as pessoas, os alunos da biologia, tiveram contato ou não tiveram contato com a agroecologia durante a sua estadia aí na universidade dentro do IB. E aí foi muito interessante porque eu elaborei, na verdade, 2 questionários. Foi um voltado para os alunos da biologia
e aí fazia perguntas sobre quando entrou, se conhecia agroecologia antes de entrar na universidade ou não, se conheceu agroecologia na universidade foi através do que, se foi através de uma disciplina, ou se foi através do projeto Capim-Limão, ou do Muda Maré, ou também do projeto Muda, né, que já foi citado, lá da engenharia ambiental. Enfim, tinham algumas opções que as pessoas podiam escolher, e também perguntando sobre se esses alunos já tinham feito a disciplina de agroecologia ou não, né, e contando um pouquinho de como foi a construção dessa disciplina, junto com a professora Maria Cristina Lemos Ramos, que deu uma força muito gigante aí para o nosso projeto, apoiando as nossas ideias. Ela foi nossa orientadora durante um tempo no Capim-Limão, e infelizmente ela veio a falecer, acho que foi em 2010, se eu não me engano. Foi uma perda muito grande. Mas, assim, falando um pouquinho mais sobre o trabalho, né? Então, assim, eu mapeei as vezes que tinham acontecido a disciplina de agroecologia, e até o momento tinha acontecido em 2010, em 2011 e em 2013, e também depois em 2017, que foram disciplinas de agroecologia, né, voltadas para a temática que o projeto Capim-Limão trabalhava e apoiava essas disciplinas também para serem feitas. E aí, nos resultados, a gente consegue ver, na verdade, que 77,2% dos alunos que responderam o questionário, eles não conheciam a agroecologia antes de entrar na universidade. Então, é muita gente, né? Quase 80% nunca tinha ouvido falar sobre esse tema antes de entrar na universidade. E quando perguntados, né, se eles já tinham ouvido falar sobre agroecologia dentro da universidade e qual foi o meio que eles descobriram, a gente vê que 86% dos alunos que responderam à nossa pesquisa citaram o projeto Capim-Limão. E aí, outros projetos também foram citados. 24% dos alunos citaram o Muda Maré e 18% citaram outros projetos, que é o Muda, o Raízes e Frutos, que são de outras áreas, né? Que é da galera da geografia, que é da galera da EBA, enfim. E aí a gente vê, né, que é muito importante, né, que os alunos estejam trazendo novidades para dentro da universidade. Porque, como vocês sabem, o currículo, ele, na verdade, ele é um espaço de disputa, né? Quem escolhe o currículo? O que vai ser estudado e o que não vai ser estudado? E se a gente quer, né, que a biologia esteja próxima da agricultura, da produção de alimentos, somos nós, alunos, que temos que virar para os professores e falar: e aí, gente? Isso é um problema gigante para o que a gente pesquisa, para a biodiversidade, para a proteção das espécies. A agricultura é essencial dentro dessa temática. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos estudar? Vamos usar a área da ocupação verde como um espaço pedagógico? A gente chegou a fazer até outras pesquisas que ficaram pelo meio do caminho, até por causa dessas coisas que a Lorena comentou, né, de falta de bolsa, essa questão da dedicação que a gente está na faculdade, ela é muito mista, né? A gente se envolve com muita coisa, fora as disciplinas e tudo mais. Então, isso cria um problema, às vezes. Então, às vezes, as coisas travam. Mas a gente fez uns levantamentos falando sobre quais são as disciplinas da biologia que poderiam usar a ocupação verde como espaço pedagógico. E no momento que a gente estava ali, a gente já visualizava 3 ou 4, porque tem as preazinhas, tem os lagartinhos. A gente poderia estar usando aquele espaço que é tão próximo do CCS, que é onde a gente estuda, para poder estar fazendo uma identificação botânica dentro de vegetais superiores ou dentro daquela outra disciplina de fauna e flora. Não, flora e não sei o que, esqueci agora o nome. Enfim, né, mas a gente... Flora e ambiente, obrigada. E aí da gente poder, né, trazer a ocupação verde, até porque é importante que as pessoas vejam que a gente está usando aquele espaço, né? Os espaços dentro da universidade, assim como os currículos, eles também são espaços de disputa. Então a gente passou por um incêndio, que foi o que levou a gente a oficializar aquela área como uma área de recuperação florestal e tudo mais. Mas é isso, a gente está sempre perdendo e ganhando espaços.
E a gente tem que ver que o capim-limão ele é essencial para a gente manter essa discussão da produção de comida e do impacto da produção de comida no meio ambiente. E também na nossa saúde, na saúde do agricultor, né, do consumidor. Então, a gente vê que os projetos de extensão e o capim-limão, particularmente, em relação a essa agroecologia, né, esse tema para dentro do Instituto de Biologia da UFRJ foi essencial. E espero que cada vez mais a gente esteja conquistando novas disciplinas, ou que a disciplina esteja cada vez melhor, com mais saídas de campo, com mais pesquisa, usando mais ainda a ocupação verde, como um espaço didático mesmo, né? Não é só a sala de aula que é o lugar da gente estar interagindo e trocando. Então, a gente precisa mudar um pouco essa nossa mentalidade nesse sentido e se aproveitar desses momentos que são muito mais prazerosos, porque a gente acaba estando mais aberto à troca e a aprender com os outros e com o conhecimento e esse movimento, né? E aí, Alf, pode passar, de repente, a fala, porque senão a gente vai ficar se estendendo muito. Pois é. Tá tranquilo. Tô de olho aqui no horário. Bom, é só porque tem umas fotos aqui, então, desse encontro regional de estudantes de biologia, né, que aconteceu aqui na UFRJ, né, no Rio. Então, é um encontro regional, então, do Sudeste, então as universidades de biologia do Sudeste vieram aqui para o Rio e tal, então teve essa atividade no Capim também, essa vivência, que a gente construiu o banco de, eu não sei se é Super Adobe ou Adobe, mas é uma técnica de bioconstrução, né, que a gente fez um banco e uma mesa de pneus, né, e acho que foi também da espiral de ervas, inclusive, não tá muito boa, mas é uma espiral de ervas feita de pedras e tal. Então foram essas 3 atividades que a gente fez com essa galera que veio. E o que mais? Aí só passando aí as fotos, então, durante os anos, né? Para o pessoal ver a evolução que teve da ocupação, né, ao longo dos anos. Isso aí já é 2018, né? Então já dá para ver as árvores bem maiores. Aí tem uma... Gente, eu sei que não é o meu lugar de fala. Eu já vou passar para a Vitória, só para fazer o gancho, porque a Vitória é um pouco mais nova. Ela vai falar um pouco dessa, enfim, desse primeiro contato que ela teve com o projeto. E aí, só para fazer esse gancho, né, mostrando aqui, esse plantio dos calores, inclusive, foi numa borda do capim, né? Então, a gente viu que dava para expandir um pouco mais a área, então a gente continuou plantando para fora do capim, né? Então, aí tem um outro Bio na Rua aqui, que o pessoal também participou, tem a Isabela e eu esqueci o nome dessa outra menina agora, não sei se é Bruna. Então, que elas apresentaram no Bio na Rua também. E essa foto bonita aqui, que é de um drone, de um dos nossos amigos também da biologia, dos nossos alunos da biologia, um amigo nosso, Mohamed, que tirou essa foto com um drone da ocupação, né? Então, não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse, o início do capim era só um pedacinho aqui, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi aumentando a área, né? Então, a gente já chegou aqui na rua. Hoje em dia, a gente tem essa área toda aqui, né? E só outro comentário também, né, que a minha monografia foi esse levantamento das espécies atual agora, que como a ocupação, né, já cresceu muito também, muitas espécies começaram a se reproduzir ali, às vezes sementes vindo de passarinho que levou e a espécie se estabelece ali, né, não é sempre todas as plantas que a gente escolheu que estão ali dentro, né, mas vem com vento, vem com passarinho, então as plantas vão crescendo e competindo, interagindo ali entre elas, e aí, enfim, só para mostrar para vocês que a ocupação cresceu, né? E aí eu vou passar a fala agora para a Vitória, que a Vitória é uma integrante mais nova do projeto, e ela vai contar um pouquinho aí da história dela, do contato dela com o projeto,
E aí, pessoal, se vocês tiverem comentários, perguntas, podem mandar aí no chat, tá? Que após a fala da Vitória, a gente vai olhar essas perguntas para a gente poder conversar mais um pouco. Vitória, pode falar. Oi, gente, estão me ouvindo bem? Sim? Então tá, vou começar contando, então, que na biologia a galera me chama de Crocs, mas meu nome é Vitória mesmo. E eu entrei em 2019.1, junto com o Capim-Limão. Eu acho que eu entrei no Capim-Limão antes de entrar na biologia, porque todo mundo fala muito do trote, né? É uma atividade muito incrível que me conquistou, assim, de primeira. Acho que é na quinta-feira, né? O trote é uma semana. E eu conheci o Capim-Limão na quinta-feira. Eu me identifiquei de cara. Eles já me entregaram as ferramentas assim e falaram, não, é só bater no chão e plantar. E eu, gente, como assim? Eu nunca tinha plantado e meu sonho de entrar na biologia era para estar mais perto das plantas, aprender mais sobre esse mundo, né? E eu fiquei muito feliz, sabe? Parece que eu rolei na terra e fui embora para casa muito feliz, contando para todo mundo do meu dia, da minha experiência. Mas foi muito bom, porque eu senti uma conexão muito forte, sabe? De realmente estar tudo conectado. Eles me mostraram isso, assim. De a terra, né? As plantas, os animais, pessoas, tudo interligado. E aí, depois eu fui conhecendo melhor as pessoas do Capim-Limão e eu vi nelas o desejo de mudar o mundo, né? De ver o mundo melhor. Tanto no âmbito educacional, social, ambiental, principalmente, né? Tanto que o ano de 2018 foi um ano de planejamento, de muitas reuniões, que a gente não tinha nenhuma ligação com nenhum órgão institucional, assim. E aí que foi criado o Fórum Ambiental da UFRJ, né, junto com professores, alunos. E aí foram muitas reuniões durante o ano de 2018 e só em 2019, depois que a gente tinha feito a eleição do gestor, né, que começou mesmo a ter esse fórum, né. Mas só para vocês terem noção, né, do reconhecimento que é o Capim-Limão. A gente é convidado para muitas coisas, muitas faculdades, muitas atividades, e a gente tem muita troca com a sociedade desde sempre, e eu acho que a gente só tem a acrescentar para o mundo, sabe? Sonhos a serem concretizados, a serem idealizados, muitas extensões, né? Muita gente visita a gente também lá na Ocupação Verde. Mas, enfim, quando eu conheci a ocupação, eu queria morar lá. Eu amei o espaço, assim, eu me sinto, toda vez que eu vou lá, todo mutirão, eu me sinto muito bem. É incrível como a energia é muito boa, né? Mas, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Da reunião estendida, a primeira reunião estendida que eu participei foi um momento muito marcante para mim, porque a gente ficou o dia todo junto, todo mundo levou sua comida lá pra gente compartilhar tudo, e eu me senti muita vontade para dividir a minha vida e para ouvir a vida das pessoas que eu nem conheci direito, mas foi muito bom, sabe? De entender que eu podia ser eu dentro do projeto, que eu podia opinar, podia falar o que viesse na minha cabeça, sabe? E ser livre para compartilhar tudo, compartilhar os dons, os saberes, os sabores, né? Como a gente tem no Maré de Sabores, com as mulheres da Maré. Mas o início da faculdade, os primeiros períodos são muito apertados, né? É muito cansativo, eu não tinha muito tempo para participar das reuniões, dos projetos, porque é uma gama de oportunidades enorme, né? Que o Capim representa e participa. Mas aí, infelizmente, mas felizmente, no meu caso, veio a pandemia, agora no terceiro período, que eu consegui participar mais, me inserir no projeto, participar das reuniões, e foi muito bom para mim, sabe? Tá inserindo melhor e entendendo melhor como que eram as coisas dentro do projeto. Tanto que a gente está fazendo várias reuniões semanais para conseguir novas formas de lidar com as redes sociais, né, comunicação, que agora está tudo virtual, mas é isso. E eu queria agradecer muito por ter conhecido esse mundo da agroecologia, né, porque eu não conhecia antes,
Foi realmente o trote a partir do trote do Capinão, que eu passei a conhecer a Feira dos Agricultores, né? Eu aprendi muito o quanto é importante valorizar esses pequenos agricultores. E, assim, eu até cogitei fazer agronomia, sabe? Mas aqui em Minas, eu sou de Minas, eu esqueci de falar isso, aqui é muita lavoura, sabe? De tudo, assim. E eu era muito revoltada com isso, sabe? Não tinha... Eles simplesmente faziam uma pastagem, né, enorme, assim, um pasto, você não via nenhuma árvore. E na beira de estrada, principalmente, é muito marcante isso, e eu era muito revoltada. E quando eu conheci a agroecologia, que eu vi que tinha uma alternativa para essa agricultura convencional, eu falei, nossa, incrível, sério. Tipo assim, era tudo que eu precisava ouvir na minha vida, sabe? Tanto que eu estou fazendo muitos cursos agora ligados a essa área. E estou muito feliz de estar participando do projeto, de estar aprendendo mais sobre esse mundo agroecológico, né? Mas... Ah, e tem a parte da compostagem também. O baldinho do CA, eu ia... Aquele lixo que era da minha casa, tipo assim, todo dia eu juntava aquele tanto de lixo. Quando eu comecei a levar para a faculdade, tipo, o lixo diminui consideravelmente, é incrível isso. E você se sente muito feliz, sabe, de estar podendo fazer parte de alguma coisa, de ajudar o meio ambiente de alguma forma. Mas eu sou muito grata por essa família, por esses 14 anos de história, por todos os ex-participantes que passaram, e eu tenho certeza que a gente tem muito a acrescentar, muita troca com a sociedade, e é isso. Muito obrigada, qualquer dúvida, estamos aí. Bom, Vitória, muito obrigado. Queria agradecer a sua participação, seu depoimento. Eu queria agradecer também a Lorena, que eu não consegui agradecer depois da fala dela, acabou que a gente entrou em outros assuntos. Obrigado, Lorena, também pela participação, pelo depoimento aqui, a contar a nossa história. E, bom, a gente vai passar por uma parte agora que a gente vai dar uma olhada se vocês tiverem alguns comentários, algumas perguntas para a gente poder responder. E, pessoal, se vocês, das convidadas aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa agora, antes das perguntas, enquanto a gente está aí separando as perguntas, se vocês quiserem comentar alguma coisa agora, fiquem à vontade. Eu vou juntar aqui, dar uma olhada aqui com o pessoal. Bom, eu vou... Marina, que está aí no background, eu vou seguir o que vocês estiverem falando, tá? Porque tem até mais lá. Bom, eu vou ler a pergunta. Quem quiser responder, fica à vontade. Se eu puder responder, eu também vou tentar ajudar. E tá aqui uma pergunta boa, né? Vamos lá. Como começar a estudar sobre agroecologia? Acho uma área muito legal. É uma pergunta da Iris. Gente, como começar a estudar? De onde começa? Alguém quer responder? Bom, a gente tem muitas biografias, também muitos livros já hoje em dia. O termo agroecologia, inclusive, não é um termo tão antigo, é um termo bem recente, assim. E foi justamente isso que os alunos na universidade começaram a procurar, né? Que não era uma coisa muito debatida, né? Então, o projeto, ele realmente vem dessa vontade de conhecer mais, de procurar mais sobre o assunto. E para estudar agroecologia, a gente tem que... É muito a biologia mesmo, né? De entender os ciclos da natureza, né? Os ciclos de cada planta, como as plantas vão se comportar ali dentro daquele espaço, né? Porque a agroecologia, ela vem no sentido de entender esses ciclos das plantas e como elas podem interagir melhor entre si, né? Muito em contraponto... como é que eu posso dizer? É bem realmente o contrário daquele modelo que a gente tem muito hoje aqui no Brasil, né? Que é da monocultura,
do uso de agrotóxicos, é realmente o contrário disso, né? Porque as plantas tendo as interações delas ali, não tendo muitos da mesma espécie perto, também evita como é que fala? A propagação de pragas, né? Enfim, tem todo o estudo da agroecologia, ele é muito... É perfeito, gente, eu não vou nem dizer outra coisa, porque é realmente isso, a gente entende os ciclos da natureza e o agro vem disso, né, de produção de alimento, não, então a gente aproveita da natureza aquilo que a gente está ali cultivando e tal. Assim, até eu, quando comecei a entrar no projeto, a gente fica meio perdido de onde começar, né? Mas aos poucos a gente vai entendendo, vai estudando, mas a parte da ecologia e da biologia eu acho que seria o primeiro ponto. Diz aí, Luiz. Eu posso completar aqui, gente. Na verdade, a agroecologia, ela é uma ciência completamente interdisciplinar. Eu acho que a gente, dentro da biologia, a gente tende a valorizar, né, mais essa área da ecologia, que é a interação, né, entre as plantas em si e a sucessão que é completamente estruturante ali, né, daquele novo ambiente que a gente está criando e que quer que amadureça, mas ao mesmo tempo a gente tem que se lembrar que aspectos sociais também são muito relevantes dentro do estudo da agroecologia. E também pensar nessa integração entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes populares, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que pensar é que, diferente da agricultura convencional, que veio dentro de um pacote tecnológico, de uma expansão desenfreada e tudo mais, na verdade, a agroecologia ela já veio com a gente intrinsecamente enquanto indivíduos agricultores, enquanto o desenvolvimento da humanidade, né? Como a humanidade se desenvolveu. Foi a partir do momento em que a gente começou a estabelecer a agricultura e a pecuária, né? Foi isso que estabeleceu com que a gente se ligasse novamente à terra, começasse a entender esses ciclos, essas plantas, perceber que daquela semente ali que eu tirava para comer o fruto nascia uma outra. Enfim, é uma relação social e ambiental, né, que antes não estava desconectada e que hoje a gente sente que está desconectado quando a gente está na cidade, né? Quando a gente está na cidade, o meio ambiente é sempre o longe, é sempre o parque, é sempre a área rural. E aí a agroecologia, eu acho que ela vem nesse sentido para juntar tanto esses conhecimentos da ecologia aplicada à produção de alimento, mas também da relação das pessoas com a terra, com a propriedade privada, né? Que aí já é uma discussão mais de movimentos sociais, MST, mas que obviamente está muito presente dentro da agroecologia, que é feita principalmente por movimentos sociais, né? E a gente vê que estudar agroecologia é possível de várias formas, tanto atuando ali, aprendendo no dia a dia, plantando e experimentando, como a gente começou no capim-limão. Então, a agroecologia no capim-limão, acredito que começou muito nessa experimentação, em buscar umas fontes para ler e se inspirar. E eu acredito que uma coisa legal que você que perguntou, Iris, né, como estudar agroecologia, um documento interessante que você pode tentar acessar é o Marco Referencial da Agroecologia da Embrapa. É uma publicação de 2006, se eu não me engano, e lá ele fala um pouquinho sobre o desenvolvimento da agroecologia dentro da Embrapa e como isso foi se desenvolvendo, fala um pouquinho sobre permacultura, agricultura biológica, vários tipos, né, de agricultura que estão dentro aí de uma agricultura sustentável, né, melhor para o planeta. E aí a outra coisa que eu posso falar que vocês podem assistir, que é bem interessante, tem um vídeo que é feito lá na propriedade, que a galera falou que visitou, né, em 2016, lá do Sítio Semente,
que é um vídeo feito pelo João e pelo Rômulo, da horta à floresta, que mostra esse desenvolvimento do sistema horta-floresta. É um vídeo, acho que de uns 16 minutos, mais ou menos. Então, acho que vale a pena, quem quiser entender um pouquinho sobre como a gente pensa os sistemas agroflorestais, assistam esse vídeo que ele dá uma luz boa. Show de bola. É isso Posso dar aí. só um complemento rapidinho? Pode. Rapidinho mesmo. Tem um texto, que na realidade é um texto, é basicamente um livro, né? Que se chama Questão Agrária, Cooperação e Agroecologia. É um livro muito bom, que ele fala sobre questão agrária, fala sobre questão de gênero, sobre juventude do campo, e ele traz muito a contribuição do Florestan Fernandes e o Caio Prado dentro desse âmbito. Então, mais uma vez, se chama Questão Agrária, Cooperação e Agroecologia. Eu acho que é um texto muito bom, que também menciona não só esse aspecto biológico, mas toda essa questão social que a Luísa mencionou, e a importância, por exemplo, de uma reforma agrária em todo esse momento. Enfim, é só mais um nome. Se a gente pode escrever em algum lugar, eu não sei, talvez. Bom, a gente pode seguir então para a próxima pergunta. Tá aqui uma pergunta da Marina. Como vocês se organizam? Autogestão? Qual o elemento X para ter um projeto incrível assim? Alguém quer responder? Eu posso falar um pouquinho de como começou, e aí vocês falam como continuou, né? Mas a gente, na verdade, tem um privilégio de ter um centro acadêmico autogestionado. Pelo menos tinha, me atualizem, gente. O que, para mim, já foi uma ruptura com muito da estrutura da escola que eu aprendi, onde todos os anos tinha aquela era meio que um clima de guerra, de disputa por quem seria representante de turma, de não sei o quê. E quando eu entrei no Centro Acadêmico da Biologia e aprendi um pouco sobre autogestão, sobre decisões, na época a partir também do consenso, foi muito significativo no sentido de que são experiências que mostram que é possível criar muitas coisas juntas sem essa estrutura de representantes fixos, né? De representatividades que precisam ser eleitas, né? Que geram também a sua minoria insatisfeita. Então, o Capim começou inspirado e na linha da forma de funcionamento do Centro Acadêmico de Biologia da UFRJ, onde pessoas interessadas se reuniam e decidiam como fazer as coisas. E sim, e quanto mais responsabilidade você assumia, né, também, de alguma forma, mais capacidade de decidir sobre determinadas coisas, mas muito a partir da presença mesmo, de estar lá fazendo junto. Eu acho que, para mim, isso foi parte da magia, assim, de pertencer a um projeto assim, que fala muito sobre fazer coletivamente, sobre a gente se apoiar e se empoderar nesse processo de construção. Foi muito do que eu aprendi nesse projeto. E se alguém quiser continuar, eu saí da faculdade em 2010. Tive depois, né, apoiando em alguns eventos, mas eu fechei o meu ciclo, né, acadêmico nessa data. Eu acho que é bem isso aí. Se mais alguém quiser complementar, eu acho que continua acontecendo bem desse jeito, né? As nossas reuniões, acho que sempre foram semanais, né? Então a gente tinha sempre essas reuniões. Então quem estava nas reuniões tinha sempre um momento de fala, de discussão, de tentar entrar um acordo ali entre quem estava decidindo as coisas, né? De tentar entender se fulano tem uma opinião e tal, fulano tem uma outra contraditória. Não, peraí, vamos entender. Por que você acha isso? Por que você acha isso?
tentar entrar num consenso mesmo. Acho que as reuniões, às vezes, por serem, às vezes, de 1 hora, a gente já acabava tendo pouco tempo para muita discussão. Então, às vezes, algumas discussões mais, tipo, não, mas isso aqui tem que ser isso. Mas a gente sempre tentando entrar num consenso. E também, né, a gente faz essas reuniões, às vezes uma vez por período, assim, umas reuniões mais longas, que aí, às vezes na casa de alguém que fica um dia inteiro fazendo reunião para poder discutir o semestre, né? Então, esses momentos de reuniões são muito importantes, sim. E eu acho que do jeito que a gente faz, né, de ouvir o outro, de estar ali, ter um momento de fala garantido para cada um é muito bom, né? Eu acho uma característica muito forte do projeto é ser sempre muito receptivo, né, com as pessoas também. A gente está muito aberto a todos os tipos de pessoas, de qualquer lugar, de qualquer faculdade, de qualquer curso. Isso é muito bom. Podemos passar para a próxima pergunta? Então, assim, só para finalizar... Posso finalizar rapidinho? Para mim, a resposta dessa pergunta do que é o elemento X... O que é o elemento X? O elemento X, para mim, é vontade. É vontade da gente fazer, é vontade da gente estar junto, é vontade da gente querer transformar, né? Eu vejo o Capim-Limão, que é um projeto de extensão, mas vejo ele também como um movimento social. E como qualquer movimento social, isso parte de uma identificação, né, das pessoas com uma causa em comum. Então, eu acho que o elemento X é essa identificação, é essa vontade de fazer, de transformar. E acho que é isso, né? Um pouco do amor. É esse amor que está movendo a gente, o amor pelo próximo, o amor pela comida, o amor pelo meio ambiente. E acredito que seja uma forma, né, da gente também, na autogestão, estar exercitando o respeito. O respeito de estar ouvindo o outro, de estar entendendo, de discutir e conseguir chegar num consenso, que é muito difícil, mas é super importante. E a gente vê que, olha quantas conquistas, né, que a gente contou aqui hoje, de todas essas épocas, e sempre funcionou assim. Então, a gente pode ver que é possível. É isso aí. Bom, tem mais uma pergunta aqui, então, se a gente puder continuar. Que é uma pergunta do Ryan. Qual a potencialidade dos encontros estudantis no estímulo de projetos como Capim-Limão? Não sei se a Márcia quiser comentar aí no início, porque acho que tem tudo a ver, né? A ideia do Capim surgiu de um desses encontros nacionais, né? De um movimento que estava lá de troca de ideias entre pessoas de regiões diferentes, né? Conta aí pra gente mais um pouquinho, se você... Eu acho que é bem por aí mesmo, assim, foi através dos encontros estudantis que muitas formas de pensamento novas se abrem, né? Em encontros estudantis que eu tive a oportunidade de conhecer o movimento de Sem Terra, o movimento dos atingidos por barragens, onde eu vi experiências de agroecologia, práticas de agrofloresta, né? Onde estudantes estão se organizando politicamente para criar novos projetos, né? Para muita coisa. Então, eu percebo, assim, pelo menos na construção do Capim, que foi através desses encontros que a gente criou as bases, assim, né, também, que a gente se inspirou muito, a gente abriu, assim, né, a visão para a importância desse tema da agroecologia, né, dos hábitos na alimentação, né, na questão social, né, da distribuição da terra, também muito discutido também o papel da universidade, né, na transformação do mundo, né, da sociedade. Então, assim, para quem está na universidade, eu diria que é uma oportunidade bem especial
para estar aprendendo muito do que não se aprende nos livros. Porque tem a ver muito com a relação também, né? Relações humanas, diversidade de pessoas, experiências. Foi realmente essencial na minha formação. Com certeza. É uma coisa que eu acho legal de comentar é que eu, indo nesses encontros, acho que o pessoal também, convidados aqui que participaram e tal, enfim, antigos participantes do Capim, os espaços de encontros nacionais e regionais, eles também estimularam muito a troca de sementes, né? Um espaço de conversa entre essas pessoas de diferentes regiões também permitiu também essa troca de sementes que a gente dá uma importância muito grande para a gente conservar essas sementes nossas, né? Sementes crioulas, sementes que a gente sabe que não tem veneno, que não vai precisar de veneno para poder cultivar, enfim. Enfim, se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa, meninas. Eu só queria complementar. Só para finalizar. Vai, Lorena. Eu só queria complementar rapidinho que eu acho que os encontros estudantis eles têm uma importância muito grande porque eles mostram a força que nós estudantes temos e o que a gente pode fazer sendo estudante, né? Assim, se juntando e mostrando que, como a Luísa falou, tendo vontade e eu acho que eles mostram que a gente se organizando, a gente consegue botar muita coisa para frente e fazer a nossa voz ser ouvida, porque a gente se junta, né? Então, eu acho que esses encontros são muito importantes para começar coisas novas, como um projeto, como o Capim Limão, é a prova viva disso, né? Então, eu acho que esse é um grande papel, mostrando que nós estudantes temos muita força, sim. E é isso. Então, o que eu ia falar é que, para finalizar essa pergunta, então, dentro daquela pesquisa, né, que eu falei, perguntando sobre... Ih, gente, desculpa os cachorros. Dentro da universidade, né, como conheceram a agroecologia, 8% das pessoas que responderam citaram encontros nacionais e regionais de biologia, né? E também curso de formação política, né, que é o CFP-Bio do Sudeste, também foi citado, o Centro Acadêmico de Biologia, a Feira Agroecológica e a Semana de Agroecologia. Então, tiveram, além do Capim-Limão, né, que foi a maioria da galera que citou, que foi o primeiro contato com a agroecologia, outros 8% citaram esses espaços que são espaços de encontros estudantis, principalmente. Então, a gente vê que a potencialidade, na verdade, é toda, né? Acho que essa coisa dos estudantes estarem junto é o que potencializa a vontade e a energia ali local para que as coisas comecem a caminhar e funcionar e fazer esse projeto lindo, né, gente? É muito lindo a gente... eu já ter saído da faculdade há um tempão e estar aqui vendo isso estar acontecendo, sabendo que o Muda Maré também está acontecendo, né? Um pouco do que a Marcinha falou. É maravilhoso. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês para compartilhar isso aí tudo com a gente. Só um último comentário também que me teve aqui a cabeça dessa última pergunta, antes da gente finalizar, é que o Capim, né, tendo 14 anos agora, se eu sei o exemplo do pessoal da USP de São Paulo, mas eu acho que isso aconteceu mais vezes. Por causa desses encontros, a gente levando e falando sobre o Capim inspirou outros cursos de biologia, enfim, outros cursos. Nesses encontros são de biologia, né? Mas nesses encontros a gente estimulou outras pessoas a criarem seus projetos de agroecologia, né? Então, só mais uma questão desses encontros, né? Que são muito importantes, né? Porque a gente troca conhecimento, troca experiência, e aí
O pessoal que está começando antes, a gente vai, não, faz isso para ajudar, pega essa semente aqui, planta lá. Então, é uma troca muito rica, realmente. Bom, pessoal, se vocês, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, a gente vai se encaminhar então agora para o final da nossa conversa. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, por ter ficado aí com a gente até agora. A gente tinha planejado um tempo aí para fala de cada um, acho que a gente foi até um pouquinho mais, mas eu também achava que era 1 hora só, acabou que a gente pôde ter mais tempo, então a gente conseguiu conversar bastante. Então, agradecendo então a presença das nossas convidadas, Luísa, Márcia, Vitória e Lorena. Muito obrigado por esse momento aqui. E agradecer também ao pessoal em casa que comentou. Espero que vocês tenham gostado. E a gente queria finalizar. Deixa eu ver aqui. Queria agradecer também ao UFRJ por ter trazido esse espaço aqui para a gente, do Festival de Conhecimento, que está sendo totalmente diferente, acho que totalmente diferente de tudo que a UFRJ tem feito, né? Porque é uma coisa online, que inclusive a UFRJ está fazendo 100 anos agora, então ia ter esse Festival do Conhecimento, só que eles adaptaram para uma plataforma online, de um jeito de fazer online, né? Então a gente queria agradecer então por esse espaço, para a gente poder compartilhar nossa história com a UFRJ e quem mais estiver assistindo aí a gente. Tem mais uns comentários aí que o pessoal falou que vai botar, mas a gente pensou em finalizar com cada um dizendo uma palavra que resume o capim, os seus sonhos e os seus objetivos. Eu acho isso difícil, mas a gente vai terminar assim. Eu vou deixar vocês irem primeiro e aí depois eu venho também falando. Fala aí, gente. Quem vai começar? Se ninguém começar, eu vou apontar dedos, vou apontar alguém para falar aí primeiro. Como é que é? É uma palavra que define o capim. Repete um pouco. Para você, que resume o capim, os seus sonhos e objetivos. Acho que pode ser uma frase, né? É uma palavra muito difícil. Para mim é sobre a materialização do amor na Terra. Agora ninguém pode falar o mesmo, tá? Ai, meu Deus. Gente. Eu acho que é equilíbrio, assim. O equilíbrio e a harmonia de tudo, né? Luísa, tá sem o fone, o som. É verdade, agora que eu vi. Eu ia falar que eu acho que é sobre união, sobre identificação mesmo. Sobre ação, talvez. É tudo um pouco, né? Eu acho que é uma reflexão interior do que a gente faz, né? Da nossa vida e como a gente está afetando a nossa vida ao redor, né? Refletindo e como a gente pode agir, né? Também, como a gente diz muitas vezes dentro do capim, sermos polinizadores, né? Agentes polinizadores, levar para cada lugarzinho como uma abelha polinizando as flores, tudo isso que a gente constrói dentro do capim, que a gente aprende. Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a participação e é isso, de todo acho mundo. que é sobre um sonho. Pode falar. É isso, acho que se for para ser um sonho, que seja um sonho grande. Para mim, o sonho é que todo brasileiro tenha acesso a uma comida saudável e que ajude a proteger o ambiente e a nossa saúde. Eu acho que o sonho é esse. Que todo brasileiro consiga ter um alimento bom na mesa, saudável, e plantando água e transformando
o Brasil numa grande agrofloresta cheia de bichos, semente e comida boa pra gente. Abundância, é sobre abundância. E todo pequeno agricultor tem a terra para plantar também. É isso aí, gente. Pessoal, muito obrigado. Com certeza. Agradecendo todo mundo, então, de novo. A gente se despede aqui agora, então. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau.